Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9, ele diz que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Para falar a verdade, eu estou com esse pensamento desde ontem, imaginando em colocar alguma coisa para a gente poder começar a nossa semana com uma reflexão sobre que tipo de fermento nós somos e o que é que mais usualmente tem facilidade de fermentar dentro de nós. A gente sabe que a função do fermento é fazer com que a massa cresça, é fazer com que o pão ganhe tamanho, que ele dobre. E se por um lado, quando se trata de panificação, isso é uma coisa boa, de certa forma, porque você vai ter um pão fofinho. Do ponto de vista das questões psicológicas, emocionais e também espirituais, imaginar que aquilo que constitui a natureza dos nossos fermentos, quais sejam nossos valores, o tipo de pensamento com que habitualmente a nossa mente se ocupa, a direção que usualmente as nossas ideias têm quando acontece alguma coisa, quando a gente escuta alguma notícia, quando algum evento chega à nossa vida, ou à vida de um parente nosso, ou pela televisão, e perceber o que é eliciado em nós, o que é provocado em nós a partir desses elementos e que acaba funcionando como um gatilho, como uma coisa que dispara ou toca, de certa forma, elementos do inconsciente que nós poderíamos chamar de complexos e que têm conteúdos, portanto, não redimidos, conteúdos que não foram trazidos para a consciência, e aquilo começa a tomar posse, aquilo começa a borbulhar dentro de nós e muitas vezes algo que poderia ser atravessado com mais economia de energia, algo que poderia ser atravessado com um pouco mais de leveza ou um pouco mais de tranquilidade, acaba ganhando um corpo enorme, acaba ganhando uma dimensão que, de certa forma, ocupa muito espaço do nosso tempo, da nossa mente e acaba por abafar outros elementos que possam ser positivos e que poderiam ser extremamente recursivos e reguladores e, ao mesmo tempo, que poderiam ser também uma outra condição de repertório e opções de resposta em relação àquilo que acontece. Então, quando nos perguntamos que tipo de fermento nós somos, vale a pena imaginar também a forma com que nós multiplicamos junto daqueles com quem nós convivemos, dos grupos dentro dos quais nós nos situamos, das comunidades que fazemos parte, de que forma nós somos os facilitadores ou os dificultadores dos processos e como é que a gente se porta, se a gente é aquele elemento que acaba sendo uma fonte de equilíbrio, de regulação, de direcionamento, de certa forma, para que as coisas ganhem um fluxo mais livre, um fluxo mais respeitoso, um fluxo em que, de fato, a gente facilite e multiplique as potências que existem ali, junto daqueles com quem a gente interage, ou se a gente tende a atuar como um elemento dificultador, como um elemento que, de alguma forma,
acaba trazendo mais peso ou mais gravidade. E, logicamente, isso não quer dizer em nenhum momento que a questão do fermento envolva que o indivíduo esteja cego às realidades, ou tenha perdido seu senso crítico, ou não tenha condição de analisar uma determinada situação com os pés no chão, dentro de critérios de realidade. Muito ao contrário. Tanto do ponto de vista do fermento interno, né, aquilo que usualmente cresce dentro de mim, que foi o que eu acabei falando primeiro, quanto do ponto de vista daquilo que eu provoco junto àqueles que estão comigo, né, que tipo de instrumento eu sou na grande massa, isso evoca em nós uma enorme responsabilidade, porque longe de ser algo que toque um otimismo fantasioso, isso deveria evocar todas aquelas condições que nós precisamos desenvolver a cada dia, de lidar com os eventos, as coisas, as questões, quando e se elas acontecem, o que não implica que nós não possamos ter qualquer espécie de planejamento, que não implica que nós não possamos ter qualquer espécie de cuidados prévios, o que é extremamente diferente de controle, por exemplo, mas que dentro desse senso de realidade em que estamos com os pés no chão, somos capazes de estar com a mente focada no presente, mas também somos capazes de perceber, ok, quais são as hierarquias de valores e de conduta, né? Quais são as formas com que eu ajo e reajo diante do que me acontece dentro de mim e fora de mim, que facilitam ou dificultam que os processos possam fluir para o seu melhor lugar. Às vezes a gente vai se defrontar com processos mais complexos, com processos mais profundos, com processos que envolvem um longo curso de atuação, de constância, de perseverança e, portanto, de mais presença, de mais contato com o aqui e agora, de mais atenção àquele tipo de pensamento que fermenta na nossa mente, que rumina na nossa cabeça, normalmente trazendo ela para cenários catastróficos, e a gente vai optar, porque isso precisa ser uma opção, ser aquele elemento que é catalisador das melhores ideias dentro do possível, dentro daquilo que a gente é capaz de gerir, também para que a nossa forma de comunicar, a maneira com que a gente enxerga, vivencia, atravessa e propõe atravessar determinadas situações dentro e fora de nós, possa trazer o melhor resultado possível. E imaginar que o melhor resultado possível é aquilo de melhor que eu e você podemos fazer aqui e agora, não é de longe imaginar que eu e você temos que ser perfeitos ou temos que ter as qualidades de uma outra pessoa que não somos nós, mas dentro desses instrumentos e dessas qualidades, dentro das características que formulam aquilo que constitui nossa essência, nossa subjetividade, esse contato contínuo em reconhecer, rehierarquizar, burilar, transformar e questionar a hierarquia desses valores, né? O que é mais importante para mim, o que é que vem primeiro, né? Isso é fundamental no momento, em qualquer momento, na verdade, de nossas vidas, porque aproxima a gente de nossa humanidade. Sem que nós nos humanizemos, nós não temos condições nem de criar de fato uma expansão de consciência que corresponda a um processo real de individuação, que é um processo de totalidade, e muito menos a gente realmente se aproxima de um lugar de espiritualização que envolve uma capacidade de discernir que você é um transeunte aqui na correnteza da vida, em que você também aprende
dentro das tarefas cotidianas e materiais, outros elementos que são de ordem do sagrado, do espiritual e que vão compondo também aquela imensa e infinita grade de valores e de potencialidades e faculdades que a nossa alma pretende desenvolver na medida em que melhora a qualidade de seus fermentos e também passa a escolher em que tipo de massa a gente quer sovar para fazer pão. Pão é alimento simbólico de vida e se a gente quer ser um fermento que propõe vida, que a gente comece cada vez um pouquinho mais conscientes daquilo que sai de nossa boca, daquilo que é emitido de nossos pensamentos, daquilo que nós emocionalmente vibramos na continuidade dos nossos dias, porque no fim das contas nós somos uma antena viva. E em sendo uma antena viva, mesmo calados, esse cuidado interno de trabalhar aquilo que é formulado e fermentado no universo de dentro, naturalmente, mesmo que você não saiba e mesmo que você não queira, vai de alguma maneira interferir no seu entorno. Somos todos ligados por esses fios delicadíssimos das ondas do pensamento, da energia, dos próprios campos, e nós nos influenciamos mutuamente. Portanto, que nós possamos transformar cada dia o nosso fermento num fermento de melhor qualidade, não só para que a nossa vida possa fluir dentro de sua correnteza, mas também para que nós possamos ser um instrumento consciente de autotransformação e de transformação do mundo que nos rodeia a partir dessa mudança e dessa melhora de atitude. Então, fica a pergunta novamente: que tipo de fermento você é e que tipo de coisas fermentam em você? Uma imensa paz, um abraço grande e um excelente domingo.